Olá, 2026 tem sido um ano de bastante incerteza na economia e na política. Ali, pelo início do mês de fevereiro, nós tivemos a invasão da Venezuela por parte de tropas dos Estados Unidos, que resultou na captura do ex-ditador Nicolás Maduro, que se encontra hoje em Nova York, preso sob acusação de narcotráfico, entre outras. Essa mudança na Venezuela gerou uma troca, no comando do país, que passou a ser comandado pela ex-vice-presidente, atual presidente encarregada, Delcy Rodrigues, que tem tido uma agenda bastante próxima com Washington. Paralelo a isso, nós tivemos alguns outros acontecimentos geopolíticos que têm influenciado nessa dinâmica de incerteza e de volatilidade no ano de 2026, na sequência que foi 2025, a partir da posse de Trump, lá no finalzinho de janeiro de 2025, e na sequência em abril, com as primeiras imposições de tarifas por parte do governo norte-americano. O que nós temos visto agora nos últimos dias, por exemplo, é uma escalada entre Estados Unidos e Irã, que resultou recentemente num ataque norte-americano e israelense ao território iraniano, buscando conter o avanço do programa nuclear do regime dos ayatollahs e também eliminar, de certa maneira, a incerteza gerada por todo o aparato militar e o desenvolvimento de mísseis e outros armamentos por parte do regime teocrático de Teherã, bastante próximo da China, por exemplo. Essa investida militar se deu através de armas israelenses e gerou, por óbvio, uma reação iraniana nas bases militares norte-americanas ao longo ali do Oriente Médio. A busca não é apenas para conter a escalada do desenvolvimento nuclear iraniano, mas também para evitar que os chineses consigam, através do Afeganistão, que hoje eles exercem grande influência desde a saída das tropas americanas, que através desse país vizinho ao Irã, eles consigam criar ali um canal para escoamento de energia, como gás e petróleo, através do Irã, que é um dos grandes produtores mundiais. Os Estados Unidos buscam não só conter o avanço militar de tecnologia da ditadura iraniana, mas também evitar que a China consiga estreitar ainda mais os seus laços com o regime extremista do Irã, de Teherã, comandado pelo Ayatollah Ali Khamenei, e, e evitar, por exemplo, que isso lhe dê vantagens na corrida tecnológica comercial através da inteligência artificial, que demanda grandes fontes de energia barata. O Irã hoje é alvo de grandes sanções internacionais e isso o impede de desenvolver totalmente o seu potencial econômico baseado em energia por conta dessas armadilhas, dessas pressões norte-americanas, para que não exista esse enriquecimento do regime e potencial posterior, potencial financiamento de grupos terroristas na região. Ainda não sabe muito bem qual vai ser o desenrolar de toda essa história, mas é bastante provável que talvez o Irã passe a controlar mais ainda o tráfego no Estreito de Hormuz, por onde passa uma grande parte da produção de petróleo mundial, pressionando o preço da commodity do óleo de petróleo, óleo bruto, depois do óleo refinado também, gerando aí uma alta de preços ãh, por conta do desabastecimento e da dificuldade logística. Apesar da entrada dos Estados Unidos dentro do regime venezuelano, isso ainda não significa, não garante ainda um aumento de produção de petróleo por parte da Venezuela capaz, por exemplo, de suprir essa perda potencial de curto prazo de um regime iraniano que dificulte a saída de recursos pelo Estreito de Hormuz. O regime iraniano é um regime bastante impopular, mas ao mesmo tempo bastante forte e autoritário. A oposição é muito fragmentada e o governo norte-americano tem tentado fomentar a possibilidade de que grupos militares internos da burocracia iraniana, da burocracia estatal iraniana, tomem o poder contra os ayatollahs. É bastante difícil de se imaginar isso, já que eles controlam boa parte do país, controlam a imprensa, controlam o exército, as Forças Armadas, mas ainda assim há uma tentativa ali de talvez de depor o regime e colocar no lugar, mesmo que não um regime democrático, mas um regime um pouco mais alinhado com os interesses norte-americanos e que contenha a escalada chinesa no setor de energia, que hoje é o grande perigo para os Estados Unidos na corrida tecnológica. Nos primeiros dias dessa situação toda, os Estados Unidos tiraram seus funcionários da Embaixada de Israel e a mesma coisa aconteceu com outros grupos, como a China, que também pediu para que seus encarregados de negócios diplomáticos saíssem de posições próximas ao regime iraniano.
Boa parte da produção iraniana ela é muito bem escondida em minas subterrâneas, o que dificulta a ação norte-americana e de seus vizinhos para conter esse avanço tecnológico. Qualquer tipo de erro de cálculo essa tentativa de tomada de poder e de destruição da capacidade militar levaria, por exemplo, a um conflito bélico de proporções que a gente ainda não tem condições de imaginar qual seria, mas que certamente levaria algumas vidas, uma boa quantidade de vidas em vão, acabariam sucumbindo em meio a isso. O setor, ainda assim, na economia internacional, o que a gente vê é uma dificuldade muito grande de retomar níveis de crescimento bastante fortes. Por isso, a questão da energia barata, que se liga com a Venezuela, que se liga com o Irã, é tão importante. Hoje, boa parte do crescimento, principalmente nos Estados Unidos, se dá através das empresas de tecnologia, das empresas de inteligência artificial, de data centers, enfim, toda a parte de tecnologia da informação, muito dependente, primeiro, de juros baixos, ou seja, um capital mais acessível para que essas empresas possam produzir a custos menores, e também de energia barata, coisa que em muitos lugares do mundo é muito difícil, quase impossível, de se conseguir em larga escala, né? Então, esse avanço dos americanos, não só em abandonar parte do Tratado de Paris das energias renováveis e voltar a querer investir em carvão e outras fontes de energia consideradas baratas no curto prazo, também explica boa parte desse novo paradigma militar e diplomático dos Estados Unidos de tentar intervir em países que poderiam fornecer energia barata para a China. A China tem vivido dias de dificuldade de manter o crescimento sustentado alto da sua economia, e os Estados Unidos, muito dependentes das empresas de tecnologia, tentam forçar a redução dos juros através do Fed e tentam conseguir formas mais heterodoxas de obter energia barata mundo afora. Nos Estados Unidos ainda há uma grande preocupação em relação ao mercado de trabalho, porque o avanço da inteligência artificial em alguns setores tem dificultado a criação de vagas de emprego, ao mesmo tempo em que os americanos se veem numa situação de pleno emprego com a inflação fora da meta, o que dificulta a queda de juros, que por tabela dificulta novos investimentos intensivos em capital. Nos Estados Unidos, a meta de inflação é de 2%. A inflação que, digamos assim, interessa ao Banco Central, que é o índice PCI, ele tem rodado em torno de 3%, ou seja, mais de 50% acima, né, da meta, e não dá sinais de que vai arrefecer no curto prazo. A questão tarifária, ela complica muito essa questão, e os Estados Unidos, que recentemente tiveram uma situação ali de tarifas sendo canceladas pela Suprema Corte, que entendeu que as tarifas aplicadas pelo governo Trump como emergência nacional não era uma emergência realmente, era um abuso de poder, podem fazer com que o governo tenha que devolver as tarifas coletadas, né, os impostos foram pagos, piorando ainda mais o drama da dívida pública, do déficit e, por tabela, da inflação dos juros no longo prazo. Ainda assim, a política econômica, toda essa dificuldade que ela vem carregando, ela dificulta uma chegada a juros mais baixos no mundo afora. O grau de incerteza política mundial continua bastante alto por conta desses vai-e-vens provocados pela guerra comercial. E, por tabela, a curva de juros americana ela tem empinada no longo prazo, dada essa situação de desconfiança quanto ao dólar e de desconfiança quanto à sustentabilidade futura da dívida americana, uma vez que o governo tem apostado em cortes de receitas e aumento de gastos, e, além disso, tenta tapar o buraco com novas tarifas. O dólar, por conta disso, desse enfraquecimento da posição americana, esse enfraquecimento da moeda americana do ponto de vista doméstico, e também pela concorrência chinesa, tem se enfraquecido o mundo afora. Ele não tem ido para a moeda chinesa, ele não tem ido para o euro, ele tem voltado para uma grande valorização do ouro nesse último ano. No último ano foram 80% em média o crescimento do ouro, enquanto o índice do dólar, o DXY, perdeu mais de 8% de valor. Leva a uma corrida em busca de ativos mais seguros, nesse caso, o agente econômico internacional ele enxerga no ouro uma forma de se proteger da incerteza. Entrando aqui no campo das commodities, globalmente falando, as commodities agrícolas elas sofrem bastante pelo clima e pelas mudanças climáticas. Ciclos de seca e ciclos de inundação, de chuvas,
dificultam o uso correto da terra e a recuperação da terra, hã, criando um ambiente muito complicado para o produtor rural, que, por exemplo, aqui no Brasil tem sofrido perdas significativas por conta do clima, e aliadas à alta taxa de juros tem feito com que muitos produtores estejam à beira da falência. No momento, há uma perspectiva este ano positiva para as commodities, né, agrícolas, globalmente falando, o que faria com que os preços se mantivessem estáveis ou caíssem um pouco. É claro que é muito difícil de prever qual vai ser a próxima crise climática de curto prazo, que poderia levar a uma quebra de safra. No campo dos metais preciosos, como eu falei, o ouro, mas ainda assim a prata e outros metais têm ganhado valor frente às dificuldades do dólar, somadas ao aumento de gastos militares e aumento de gastos com inteligência artificial que demandam esse tipo de componente. Então é um período bastante positivo para esses metais, e eles têm sido buscados cada vez mais, não só pelo investidor, pessoa física, pelas empresas, mas também pelos bancos centrais. O petróleo, muito dependente das decisões da OPEP e dos países do Oriente Médio, agora pode acabar ganhando um fôlego extra por conta da crise entre os Estados Unidos e o Irã. E por fim, o minério de ferro, ele é muito dependente da construção civil, em particular da construção chinesa, que está em crise. Então os preços, eles estão se mantendo baixos por conta disso, mas dependem aí de um estímulo adicional chinês que provavelmente virá em algum momento para tentar retomar o setor e, quem sabe, fazer com que os preços do minério subam mais uma vez. Para o Brasil, seria muito bom uma retomada do setor da construção civil chinesa, mas é muito complicado de fazer isso porque as empresas por lá se encontram em situação bastante delicada e o governo também tem que decidir aonde ele vai colocar o seu recurso, se é na corrida tecnológica ou se é na ajuda para o setor de construção. Todo esse cenário internacional de incerteza, desconfiança, volatilidade, desdolarização, faz com que o investidor, os capitais internacionais institucionais, procurem um porto seguro onde colocar o seu dinheiro. E o Brasil, por mais incrível que para alguns possa parecer, tem sido um porto seguro, porque é um país previsível. Por quê? Do ponto de vista político-eleitoral, a previsão é de manutenção do governo atual e, portanto, já se sabe qual é a agenda do governo atual e qual seria a agenda desse governo futuramente, logo, não há incerteza. Se esse governo venha a ser substituído por um outro mais pró-mercado, a incerteza é ainda menor, ou seja, melhor ainda. Logo, o Brasil é visto como um porto seguro por esse ponto. Segundo ponto, nossa bolsa ela continua barata, muitos ativos continuam muito baratos frente ao resto do mundo. E terceiro, temos juros bastante altos e atrativos para a especulação financeira daqueles que querem trazer dinheiro para cá, ficar alguns meses e ir embora. Então, a gente tem um cenário perfeito para a entrada de dólares e é isso que vem acontecendo. Esse ano, a bolsa já registrou uma entrada de recursos muito superior ao ano passado, e a tendência é que isso permaneça ocorrendo ao longo dos próximos meses, dado o cenário atual, internacional, caso ele venha a se manter. Por tabela, essa entrada de dólares tem colaborado para uma queda do dólar, frente ao real e uma apreciação da nossa moeda, o que ajuda também na inflação e na melhora do cenário de juros futuros no Brasil. Como vocês podem ver, o real ele se valorizou bastante frente ao dólar, principalmente por conta do dólar fraco, não porque nós tenhamos feito a lição de casa. Se tivéssemos feito a lição de casa do ponto de vista fiscal, do ponto de vista administrativo, provavelmente hoje o real estaria se fortalecendo ainda mais frente ao dólar. Então a gente tem um espaço aqui, uma gordura para queimar e muito provavelmente, conforme o desenrolar dessa campanha eleitoral aí nos próximos meses, da pré-campanha e da campanha, há uma possibilidade sim do real continuar se apreciando caso os candidatos decidam, hã, o que é muito difícil, mas caso eles decidam entrar num caminho de maior responsabilidade fiscal futura, para atrair esses recursos para o país. O Brasil, apesar de tudo isso, das coisas ruins que tem por aqui, ele tem vivido um momento relativamente bom, na economia. A gente está com níveis de desemprego bastante baixos, o menor da série histórica, desde o início da série histórica, que começou há algum tempo atrás, mais de 10 anos. Ainda assim, muitos estados eles convivem com desemprego bastante alto, bastante elevado. No último trimestre, o PIB mostrou uma desaceleração forte por conta dos juros altos, mas a sinalização do Copom de um novo corte de juros
de um primeiro corte agora em março e depois talvez cortes futuros ao longo do ano, sinalizam para a economia uma possibilidade de melhora do crédito e da tomada de capital para investimento produtivo, até mesmo uma sinalização melhor de fluxo de capital saindo da renda fixa e indo para a renda variável ao longo do ano, em virtude desse afrouxamento monetário que vem por aí. A inflação voltou a se comportar, ela vem baixando ao longo dos últimos 12 meses, um pouco pela perda de poder do dólar, que facilita as nossas importações, um outro pouco porque o clima não trouxe grandes dificuldades nos últimos tempos, e também, principalmente, que o juro alto ele tem permitido essa redução da inflação na ponta, no setor de serviços, principalmente, que é onde a atividade econômica superaquecida gera bastante inflação e gera imediatamente. Apesar disso, a nossa curva de juros ela também está apontando para um aumento ao longo do tempo, assim como a americana, porque não há uma previsão crível por parte da autoridade fiscal, que é o governo federal, de que a dívida vai entrar em um ciclo de sustentabilidade e de pagamento. Não é uma situação de dominância fiscal, mas é uma situação que requer bastante atenção e bastante preocupação sobre quais serão os rumos que vão ser trilhados a partir de 2027. Sinalizações positivas na campanha, na pré-campanha, no pós-campanha, podem colaborar não só para uma redução mais acentuada da Selic, mas também para uma redução desse DI futuro ao longo do tempo. O BTG fez uma pesquisa com investidores institucionais, agentes econômicos e tudo mais, a respeito do seu sentimento para a Bolsa, sentimento para a economia brasileira, e há um sentimento bastante positivo nesse último mês de que a Bolsa vai performar bem no ano de 2026. Então, há uma sensação quase generalizada entre os agentes econômicos que talvez esse seja um ano positivo para a nossa bolsa, positivo para a entrada de fluxo estrangeiro, positivo para a apreciação do real, e que nós temos a oportunidade aí de dar um pouco mais de vazão aos projetos e até mesmo a IPOs, se for o caso. Aqui é uma pesquisa, também da mesma pesquisa, eles compararam novembro e fevereiro, quais eram os temas que dominavam o entorno dos agentes econômicos, dos institucionais, né, dos bancos, e todo mundo tem uma grande preocupação sobre o próximo ciclo político e os juros. Os juros eles estão encaminhados, com a inflação próxima da meta, a tendência é que os juros possam cair de forma sustentável. A grande preocupação fica com o ciclo político, que é uma grande incerteza, não se sabe sequer quem serão os candidatos, certamente, e uma preocupação fiscal, ou seja, um pouquinho de preocupação fiscal, porque ainda assim o Brasil tem um histórico de que a gente nunca deixa o problema estourar, a gente dá um jeitinho, empurra um pouco com a barriga, mas a gente evita que o problema estoure. Então, há uma perspectiva no mercado de que o próximo Congresso, seja quem for o presidente, vai tomar algumas medidas impopulares para tentar frear um pouco o aumento das despesas e da dívida. Do ponto de vista global, as grandes preocupações, os grandes desafios continuam sendo. Em novembro, se falava muito nos juros nos Estados Unidos. Hoje, há uma grande dúvida em relação a isso, porque o mercado de trabalho está bastante forte ainda e a inflação não desacelera. E agora, uma preocupação bastante interessante a respeito do enfraquecimento do dólar e a diversificação global. Essas duas questões são positivas no curto prazo para o Brasil, porque atraem capital para cá, tanto o enfraquecimento do dólar quanto os juros americanos. Nosso diferencial de juros é muito alto. E isso atrai capital especulativo, que acaba entrando aqui na renda fixa, na renda variável, acaba apreciando a nossa taxa de câmbio, de certa maneira, colaborando positivamente para um ciclo de melhora, um ciclo de bons momentos para a economia brasileira, pelo menos nesse ano, enquanto não se tem aí uma definição muito bem clara que vai ser do governo americano, principalmente até as eleições de meio de mandato nesse final de ano. Por fim, a gente tem as expectativas do Boletim Focus. Elas são, como você sabe, uma mediana de mercado, às vezes um pouco defasada. Então, há uma perspectiva, talvez, de uma Selic até menor, no final do ano, próxima de 12%. O IPCA rodando abaixo de 4%, que é algo bastante positivo. Um PIB vindo ainda relativamente forte, em quase 2% de crescimento.
e o câmbio a 5,45, basicamente porque a gente não sabe o que vai acontecer depois, ali de agosto, de outubro, mas mais próximo dessas datas a gente vai ter uma definição um pouco mais clara se vamos continuar tendo uma melhora do real ou se vamos perder um pouco do que a gente conquistou. Perspectivas para as próximas reuniões do Copom e do FONC, para uma redução de juros no Brasil, em virtude ali também da ata do Copom, que sinalizou que vai ter um corte, que está previsto um corte de 0,5%, enquanto nos Estados Unidos, hoje se fala numa manutenção da taxa de juros por conta dos dados robustos da economia.